pessoal, bem-vindos ao canal Moda Que Negócio é Esse? E o vídeo de hoje é a nossa cronograma Tips de número 11. A gente está avançando, daqui a pouco a gente finaliza aqui essa série, precisamos pensar numa próxima. E a nossa cronograma Tips de número 11 é a famosa e importantíssima ficha técnica, tá? Fernanda, mas espera aí. Ficha técnica a gente não faz logo no início, não é uma das primeiras etapas? Não sei se vocês vão se lembrar, tá? Mas a gente fez aqui uma tips falando de ficha de desenvolvimento. Carolzinha vai colocar aqui o número da tips na edição, porque eu não lembro exatamente qual que era. A primeira ficha é a ficha de desenvolvimento. Ela pode e deve ser alterada, né? Ainda vai sofrer alterações após as provas do produto, tá? A ficha técnica, gente, ela é um documento que eu faço uma analogia com um CPF, tá? Então, ela é um documento que não pode mais sofrer alterações e que precisa conter todos os dados necessários para a gente fabricar esse produto. A ficha técnica, ela é feita depois da peça lacrada, porque eu preciso de dados onde essa peça, que só após a aprovação da peça eu tenho, como, por exemplo, consumo de tecido. Então, quantos metros de tecido eu preciso para fazer um blazer? Quantos metros de tecido, de forro, quantos botões? Então, só depois da peça aprovada, tá? Outra coisa que é muito importante ficar para vocês, eu vou colocar um modelinho aqui de ficha, que é o modelo que a gente usa, mas a ficha técnica é importante você customizar os dados de acordo com a sua necessidade. Se você é uma empresa que trabalha 100% terceirizada, se trabalha semi-terceirizada, se trabalha com a produção totalmente interna. Então, por exemplo, se você tem a produção interna, provavelmente na sua ficha técnica tem a ordem operacional dessa peça. Se você trabalha 100% terceirizado, private label, alguns dados, como, por exemplo, dados relacionados à costura de produto, dados relacionados muitas vezes à referência do fabricante do tecido, às vezes ele não consta nessa ficha técnica, porque quem vai ter esses dados é quem está fabricando o produto, tá? Aqui pra gente, nesse modelinho que eu vou deixar para vocês, eu vou colar aqui, o que eu tenho de dados extremamente importantes, porque dessa minha ficha técnica eu gero explosão de compra de materiais e ficha de custos, tá? Que são as nossas próximas tips. Eu tenho sempre a descrição do produto, a referência, quem é o fabricante, né, o fornecedor, o preço unitário que eu estou pagando na mão de obra desse produto. Eu tenho depois as variantes em que eu estou fazendo o produto, né? Variante 1, variante 2, variante 3. Eu tenho a grade, do PP ao GG, do P ao G, enfim. E o número de produtos que eu vou fazer por grade, tá? Então, 2 no tamanho P, 4 no tamanho M, 4 no tamanho G e 2 no GG, por exemplo, tá? Depois eu tenho os tecidos, então o tecido, a cor desse tecido, para qual variante é essa cor. Então, por exemplo, eu tenho aqui um animal print, é o nome da estampa do tecido, né? Eu tenho o tecido dynamic na cor estampado animal print, e ele é da variante animal print mais poá, que é uma das variantes do produto. Eu tenho o valor unitário por metro, a gente sempre transforma em metro. Eu tenho quanto consome para fazer a peça, então aqui, por exemplo, eu tenho 75 centímetros desse tecido necessário para fazer uma peça. E aí depois eu tenho os totais, tá? O valor total de investimento de tecido e a quantidade total que eu preciso comprar de tecido, que eu preciso fornecer para que essa peça seja feita. E depois eu tenho aqui uma outra parte, que são todos os aviamentos. Então, por exemplo, aqui desse produto eu tenho etiqueta de tamanho, eu tenho etiqueta de composição, eu tenho a plaquinha externa de marca da peça, eu tenho embalagem plástica, tag, aro, amauri, regulador e argola. E aí eu tenho todas as quantidades de cada um desses produtos que eu vou colocar nessa peça, tá? Então, essa ficha é uma ficha que eu tenho absolutamente todas as informações necessárias para que ela siga para ser produzida, tá? Eu já trabalhei em empresas, gente, que tinha ficha técnica que chegava a ter 8 páginas. Porque, por exemplo,
Se a gente tinha estampa, essa empresa possui estamparia interna, eu precisava colocar o número Pantone de todas as cores daquela estampa. Então, era uma estampa de uma camiseta que tinham 6 cores no silk. Eu precisava colocar a tabela Pantone dessas 6 cores, eu precisava colocar o código de cadastro da estampa. Então, era uma ficha técnica que ficava gigantesca, tá? Importante, avaliem quais dados são necessários que a sua ficha técnica possua para que você tenha como garantia que a peça seja produzida exatamente como você planejou, tá bom? Etapa super importante, né? Mais uma etapa super importante aqui para vocês, tá? Se você chegou até aqui, dá um joinha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, comenta e até o nosso próximo vídeo, tá? Um beijinho e tchau, tchau!